بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أزكى صلاة وأتم التسليم، وبعد. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة، متفق عليه. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم قمنا إلى الصلاة، قيل: كم كان بينهما؟ قال: 50 آية، متفق عليه. عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، رواه مسلم. Estimados irmãos, hoje, como o segundo dia do abençoado mês de Ramadã, portanto, que assim chamemos. Mês de Ramadã é abençoado, não sagrado. Portanto, é assim que nós temos que chamar o mês de Ramadã, é Shahr Mubarak. É um mês abençoado e não sagrado. Os meses sagrados, o profeta sallallahu alaihi wasallam mencionou, são 4, que é Dhul Qa'da, Dhul Hijjah, Muharram e o mês de Rajab. Esses são meses sagrados. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: Thalath mutawaliyat wa Rajab mudar. Portanto, o mês, segundo dia deste mês, que nós cumprimos com o jejum deste abençoado mês. O nosso jejum começa conforme o Corão estatui: Fakulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr thumma atimmu as-siyama ila al-layl. Allah diz quando começa o jejum, é do romper da aurora até ila al-layl, o ocaso do sol. Então, ao iniciar este jejum, nós temos um outro ato, uma outra prática recomendada no Sharia, que é a refeição do suhur. A refeição do suhur, que se chama sahur. Sahur é a comida e suhur é a hora. Portanto, esta refeição é uma refeição abençoada, conforme no outro hadith, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: Halummu ila ghada'i mubarak. Venham para esta refeição abençoada. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse no hadith que vem no Bukhari e do Muslim, da autoria de Anas radiyallahu anhu: Tasahharu fa inna fi sahuri baraka. Tome a refeição do suhur, porque nesta refeição, no sahur, existe baraka, existe bênção. Pois vamos aqui falar qual é esta regra. As pessoas perguntam sempre, como sabem que temos que fazer, não é, o sahur, e perguntam: eu não fiz o sahur, será que posso fazer jejum? Vamos vir para esta regra. O que o Sharia, como que o Sharia classifica este ato? No outro hadith, que é narrado por Zayd bin Thabit radiyallahu anhu, ele diz que tasaharna ma Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, nós fizemos o sahur com o profeta sallallahu alaihi wasallam, depois levantamos para fazer salah. Então foi perguntado: kam kana bainahuma, entre a hora que vocês fizeram o sahur para o salah, quanto tempo existiu? Qual seria a forma dele explicar quanto tempo existiu no momento em que não existia relógio? Vamos nos pôr neste lugar. Se alguém perguntasse: aconteceu um incidente no momento, fizemos o sahur, depois levantamos para fazer salah. Se alguém perguntasse: qual é o tempo que você levou desde o momento do sahur até fazer salah, no tempo em que não existe relógio, não existe minutos? Como é que nós poderíamos explicar isso? Alguma curiosidade? Portanto, o sahabi diz: 50 ayah. O tempo de você recitar 50 versículos do Corão. Então, quer dizer que é um tempo curto, não é um tempo longo. Esse hadith vem também no Sahih al-Bukhari e no Muslim. O terceiro hadith, que é narrado por Amr bin al-As radiyallahu anhu, ele diz: o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: Fasl baina siyamina wa siyam ahli al-kitab aklatu sahar. Hadith Muslim. A diferença que existe entre o nosso jejum e o jejum do Ahli Kitab
é o sahur, é fazermos o sahur, esta diferença que existe entre o nosso jejum e o jejum do Ahl Kitab. Portanto, a pessoa pode estar completamente satisfeita, não necessita de comer naquele momento, porque o iftar foi intenso, foi forte. Depois o jantar também, acorda na hora do sahur, não tem apetite de comer porque está com o estômago cheio. Pelo menos você deve, por mais que seja, um gole d'água. Conforme Imam Ahmad menciona, السحور أكله بركة فلا تدعوه ولو أن يجزع أحدكم جزعا من ماء فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse, o hadith vem no Musnad Ahmad e Ibn Hibban, que foi classificado como, assim como no Tirmidhi, conforme consta que a refeição do sahur é uma bênção, portanto não abandone esta refeição, mesmo que alguém simplesmente dê um gole de água, pois Allah e os seus anjos enviam bênção sobre aqueles que fazem o sahur. A questão é, estamos diante de uma sunnah, de uma prática do profeta sallallahu alaihi wasallam, e por que as pessoas perguntam? Porque se eu não fiz o sahur, porque sabem que é algo que acompanha o jejum. Eu não fiz o sahur, será que posso fazer o jejum? Quando nós fazemos esta pergunta, porque nós não conseguimos colocar esta ação do profeta sallallahu alaihi wasallam nas regras do Sharia. O Sharia tem 5 regras principais. 5 regras. Todas as ações que nós fazemos devem ser colocadas nessas 5 regras, que é uma forma de um termômetro para nós entendermos qual é a regra, não é? Qual é a norma no Sharia, em que posição se enquadra, para nós sabermos se temos sawab, não temos sawab, temos pecado ou não, ou por fazer a recompensa, por não fazer há pecado. Portanto, todas as ações enquadram-se nessas 5 regras, que são chamadas de ahkam khamsa. Primeiro, nós temos que saber se uma norma é fard, se é mustahab, se é fard ou wajib. Uns não fazem diferença entre fard e wajib. Imam Abu Hanifa faz diferença, outros imãs não fazem diferença entre fard e wajib. Se é fard, se é mustahab, aconselhável, se é mubah, permitido, se é makruh, algo detestável, ou se é haram. Todas as nossas práticas no Sharia enquadram-se nessas 5 regras. Portanto, o fard, nós temos que saber a distinção de cada um. O fard, o obrigatório, é aquela ação que todos nós temos que fazer, não temos opção de escolha. Quem fizer tem recompensa e quem não fizer tem pecado. Vamos encaixar aqui o sahur. Quem fizer tem recompensa ou quem não fizer tem pecado. Enquadra-se? Não. Portanto, não é fard. Não é fard. Vamos para a segunda categoria, que é mustahab ou mandub, aconselhável, recomendado, enfatizado. E nesta categoria temos o que chamamos de sunnat, que temos sunnah mu'akkada e ghairi mu'akkada. Sunnat enfatizados e sunnat não enfatizados. Sunnat enfatizados são, por exemplo, aqueles que nós fazemos depois, antes de Salat al-Fajr, este é um exemplo, antes de Salat al-Zuhr, depois de Salat al-Zuhr, depois de Salat al-Maghrib e depois de Salat al-Isha. Estes são sunnats enfatizados. Sunnats antes do Salat al-Asr, sunnats antes de Salat al-Maghrib, sunnats antes de Salat al-Isha, são sunnats não enfatizados, mas são sunnats, estão nessa categoria. Portanto, o mandub, o mustahab, quem fizer tem recompensa, quem não fizer não tem pecado. Portanto, aqui encontramos a categoria no sunnat mu'akkada, sunnat ghairu mu'akkada. Portanto,
Ou os sunnats estão nesta categoria toda, seja mu'akkada ou ghayr mu'akkada, estão na categoria de mustahab ou mandub. O terceiro, que é mubah, permissível, neutro, halal. É verdade que aqui, depois, quando entramos nos alimentos, tem halal e haram, portanto, enquadra-se naquela norma primeira que temos que fazer ou não temos que fazer. O consumo de lícito, acompanhado pelos versículos do Coran. Depois temos o makruh. O makruh é algo detestável na Sharia. O Sharia aconselha a pessoa não fazer. Portanto, quem não fizer, evitando uma ação que o Sharia diz para não fazer, quem não fizer será recompensado. Mas quem fizer aquele makruh, portanto, o Sharia diz para não fazer, não aproxime aquela ação. Quem não aproximar, terá recompensa, e quem aproximar não terá pecado. E por último é o haram, que é para abster daquela ação. Quem fizer aquela ação terá pecado, e por não fazer, abster-se de uma ação, portanto, seguiu aquela que é a norma que o Corão ordena-nos. Portanto, o sahur encontra-se na categoria 2, onde é aconselhável, em particular, quando se trata de ser o sunnat mu'akkada. O sunnat, o profeta sallallahu alaihi wasallam enfatizou e disse por ser uma refeição abençoada. Para além de falar das recompensas, a pessoa fica com mais energia para fazer o jejum, porque fez sahur. Quem não faz, às vezes, traz alguma diferença para algumas pessoas, para outras não, mas se você fizer, tem esta recompensa. E o segundo aspecto que poderíamos também mencionar era, no mesmo hadith, retardar o sahur e apressar o iftar. Portanto, como estamos a falar de sahur, vamos falar só desta uma parte. O profeta sallallahu alaihi wasallam aconselhou a retardar o sahur, conforme este hadith que mencionamos. Ele disse, o hadith diz, nós fizemos sahur com o profeta sallallahu alaihi wasallam, depois levantamos fazer salah. A diferença entre o sahur, o intervalo entre o sahur e o salah era o tempo de 50 versículos. Não tinha como falar de minutos, porque isso foi inventado a posterior, mas mostra aqui que nós temos que fazer o nosso sahur mais retardado. É aconselhável retardar o sahur, portanto, acorda, faça o tahajjud, faça os teus adhkar, tilawat, deixa últimos momentos para você fazer o sahur, é mais aconselhável. Portanto, desta forma estaríamos a seguir na íntegra a sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam. Portanto, a outra parte deste hadith, inshallah, iremos abordar na próxima lição. Que Allah subhanahu wa ta'ala conceda-nos o tawfiq. سبحانك اللهم بحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك